Olá pessoal, aqui é Tassis, trazendo a resolução, uma vídeo-resolução da questão número 2 da terceira lista, que foi passada em um formulário, tá? Para vocês fazerem de maneira assíncrona. Então vejam só, essa questão dizia o seguinte: usar o arquivo GeoGebra e alterar os coeficientes K e M, e está perguntando qual conjunto formado com a combinação linear entre os vetores U e V. Então, indo aqui para o arquivo, a questão pede para manipular esses elementos, esse K e esse M, para ver o que acontece. Antes de nós fazermos isso, eu juntei todos os elementos que tinha aqui na janela de álgebra, tá? Para vocês compreenderem melhor isso, eu juntei tudo aqui de ladinho na questão. Vamos entender como foi feita essa construção desse arquivo. Ó, primeiro foi construído um ponto A, que tinha as coordenadas 3, 3, 2. Esse ponto aqui. Tá? Ele tem essas coordenadas. Ele tem essas coordenadas. Um outro ponto B aqui, menos 6, 6, 1. E um outro ponto C, que tem a coordenada 0, 0, 0. Tá? Nada demais. 3 pontos foram construídos no espaço. Depois, foi construído um vetor que ela chamou de U, a professora Verônica chamou de U, que é formado pelos pontos C e B. Ou seja, para me encontrar as coordenadas de U, só preciso fazer B menos C, tá certo? E um segundo vetor foi construído, CA, ou seja, C menos A eu encontro as coordenadas de V. Depois disso, ela construiu um vetor W, que ela construiu da seguinte maneira: K vezes U mais M vezes Z, vezes V. De maneira que esse M, tá? E K pertencem ao conjunto dos números reais. São dois números reais qualquer, são variáveis, tá certo? São escalares. E ele tá fazendo uma combinação linear com o vetor U e com o vetor V, tá certo? Essa combinação linear KU, ela chamou de A, tá certo? Um vetor A formado por todos os múltiplos de U. E ela chamou B essa outra construção MV, ou seja, todos os múltiplos de V. Agora vamos entender isso melhor, tá certo? Vocês estão com a dificuldade de ver a parte geométrica da coisa. E vocês têm que entender essa construção geométrica, tá? Para fazer sentido a álgebra. Não adianta só saber a parte algébrica. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui um plano, tá certo? Vamos imaginar que nesse plano aqui construído, plano alfa, eu tenho primeiro eu vou desenhar aqui, tá? E depois a gente vai para o GeoGebra entender no GeoGebra, porque como vocês estão com dificuldades no GeoGebra também, então vamos entender primeiro o conteúdo, depois vamos entender o conteúdo aplicado dentro do GeoGebra, que é um software que nós manipulamos, né, essa parte algébrica, para entendermos melhor as coisas. Mas vamos começar daqui, vamos partir desse momento. Então vamos lá, de primeiro. Então vamos lá, agora vamos construir 3 pontos, C, A e B, tá? Assim como eu fiz no GeoGebra, peguei 3 pontos quaisquer, aqui eu vou pegar 3 pontos, A, B e C. Só não vou colocar coordenada aqui. Aí ele foi e fez o seguinte, ele pegou um vetor que sai de C e vai para B, tá? Ele pegou o vetor U, que tem essa característica. Aí ele foi e pegou um vetor V, em que sai de C e chega em A. Depois dele ter pego esses dois vetores formados por esses pontos, o que foi que ele fez? Ele usou uma constante K e M, tá? Para multiplicar U e V respectivamente e criar vários múltiplos de vetores, tá certo? Vamos dizer que esse aqui é o vetor K, U. São os múltiplos do vetor U, tá? Onde K é qualquer constante. E ele faz a mesma coisa com V, só que ele chama a constante de V de M, certo? Então, M
V é esse vetor, esses vetores múltiplos de V, tá? Aí ele faz o seguinte, ele diz que W é a combinação linear de U com V, tá certo? Então, ou seja, ele está fazendo os múltiplos de U somado com os múltiplos de V. Soma de vetor, como a gente já aprendeu lá já nas primeiras aulas, eu vou usando aqui a regra do paralelogramo, eu consigo descobrir facilmente que esse vetor aqui soma esse vetor W, tá? Que é formado pela combinação linear de KU com MV. Isso aqui é o meu vetor W, tá certo? Aí nessa construção, a gente pode identificar o seguinte, tá? Eu posso vir aqui no GeoGebra, identificar facilmente quem é o meu vetor U e quem é o meu vetor V. Aqui está na janela de álgebra. Então, eu vou substituir esses valores, tá? Aqui, nessa formulazinha que já é dado na questão. O vetor W é um vetor X, Y, Z, qualquer, tá certo? Onde K é uma constante. O meu vetor U, se a gente olhar aqui no GeoGebra, é o menos 6, 6, 1. Então, menos 6 em X, 6 em Y e 1 em Z, mais, tá? M vezes o vetor V, que olhando aqui no GeoGebra é 3, 3, 2. Então, 3 em X, 3 em Y, 2 em Z. Isso aqui é a pergunta, tá? O que é isso? A pergunta da questão é: que conjunto é formado por essa fórmula daqui? Quando eu manipulo K e quando eu manipulo M, tá? O que é que eu vou encontrar? Então, agora a gente vai usar o GeoGebra para pensar sobre isso, tá certo? Se vocês prestarem atenção, eu estou encontrando vários Ws, vários vetores, tá certo? Que estão dentro de um plano formado por esses três pontos. O ponto B, o ponto A e o ponto C. Como é que eu posso provar isso? Demonstrar, na verdade, aqui pelo GeoGebra, eu posso construir um plano formado pelo ponto A, o ponto B e o ponto C. Aqui está o plano, tá certo? E se eu olhar em perspectiva aqui, ó, todos os meus vetores formados como combinação linear, tá? De U e de V, manipulando K e W, vão estar dentro desse plano aqui, tá certo? Que, se vocês derem uma olhada, uma observada, essa é a equação vetorial do plano. Então, a resposta é: qual o conjunto formado por todos os vetores W que podem ser formados como combinação linear dos vetores U e V? Ora, é o plano, tá? Que tem essa característica vetorial de ser um plano XYZ formado aqui por K vezes menos 661 mais M 332. Ou eu posso reduzir isso aqui, né? Para menos 6K, 6K, K, mais 3M, 3M, 2. Tá certo? Então, isso é o que vocês têm que identificar, tá? Antes da álgebra. Aliás, com o auxílio da álgebra, vocês têm que identificar essa consequência, tá? Eu manipulando os múltiplos de U e os múltiplos de V, fazendo várias combinações lineares, encontrando vários Ws, eu encontro todos os vetores desse plano aqui, que eu chamei de alfa no meu desenho, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, nos contate, tá? Até mais. Tchau, tchau.